Se você é rocker e tem jogado recentemente, provavelmente já se deparou com um scroll misterioso abandonado no centro da cidade. Como a cidade anda bem vazia e você é a única alma viva no centro, provavelmente bateu curiosidade e você deu uma olhada no papel. Foi dessa maneira que muito provavelmente você conheceu a nossa lenda de hoje. Dark Gladier é um jogador polonês, atualmente top 2 da tabela mundial, com incríveis 191 levels, apenas atrás de Livre, com 234. É o administrador do subreddit de Hookguard e diariamente distribui scrolls no centro de Hookguard em vários servidores, para divulgar o seu Reddit à comunidade rocker. Diferente de muitas das lendas que aparecem aqui no quadro, Gladier ainda é bem presente tanto no jogo quanto no Reddit, então eu consegui bater um papo com ele. É sempre interessante quando, além das informações que a gente pesquisa na internet, a gente tem também informações da própria pessoa que está sendo falada no vídeo, né? E eu mesmo conheci Gladier por um desses scrolls da cidade, né? E sempre fiquei curioso quanto à logística e a como é que funciona toda essa logística de distribuição dos scrolls pelos mundos, né? O Gladier distribui em todos os servidores, ele pega os scrolls do baú do Minuhel para poder distribuir. Como é que ele consegue fazer isso todos os dias? Eu perguntei pra ele tudo isso e ele me explicou como é que funciona. Todos os dias, o Dark Gladier loga em 25 shares diferentes, compra um scroll no Aldi por 5 GPs, e eu nem sabia que o Aldi vendia scrolls, e deixa no centro da cidade. Às vezes mais de um, às vezes ele coloca de 2 a 3 em um dia só, em cada servidor. Ele diz que conseguiu juntar pelo menos umas 3 Crystal Coins em cada servidor, com a ajuda de amigos, e usa esse dinheiro para poder cobrir as despesas dos scrolls para os próximos anos, e continuar distribuindo por um longo tempo. Que porra, na real, imagina se ele tivesse que ficar farmando todos os dias em 25 servidores diferentes para poder farmar esses 5 gold aí por dia para ficar distribuindo os panfletos, né? Ia ser um saco. Mas só pelo fato dele logar todos os dias, comprar o scroll, jogar em várias vezes por dia no mesmo servidor, em 25 servidores diferentes, eu particularmente admiro o cara. Mas não acaba por aí. Eu perguntei o porquê dele ter esse trabalho todos os dias. E ele me disse que desde tempos remotos, os rockers brasileiros e os rockers poloneses sempre estiveram separados, em sites diferentes e em fóruns diferentes. Somos todos fascinados por Hookguard da mesma forma, mas existe essa barreira invisível que sempre nos separou uns dos outros. Ele decidiu criar o subreddit de Hookguard para unir todos os jogadores de Hook. Me lembro de ter visto uma publicação no Instagram do Gladier sobre um brasileiro que deixou um bilhete bem triste, dizendo que estava sozinho em Hookguard e que vivia numa ilha fantasma. Gladier criou o Reddit para acabar com essa sensação, para quebrar as barreiras de servers diferentes, nacionalidades diferentes, porque no fundo somos todos rockers, e ponto final. Dark Gladier começou no Tibia em 2004, jogando em mainland. Depois de ter parado por alguns meses, esqueceu a senha da sua conta e criou uma nova conta, em 2005. Criou um novo char, Dark Gladier, em Danúbia. E como tantos de nós, acabou ficando fascinado pelo mistério da Sword of Fury, a espada que só os humildes poderiam tocar. Ficou uns bons meses tentando resolver a tão sonhada quest. Depois de muitos fracassos tentando solucionar tanto o mistério da Sword of Fury quanto o Minotauro Mage e o Gol trancado na parede, ele acabou desistindo de Hook e indo para mainland. Ele viveria algumas aventuras como um PK level baixo em Carlin. Em abril de 2006, Gladier decidiu retornar ao seu verdadeiro lar no Tibia, Hookguard. Gladier não tinha grande interesse por level, e acabou ficando de fora da corrida pelos top levels em 2006. Danube se juntou com outros 2 servidores, e se tornou Ephidia. E anos mais tarde, Ephidia e outros mundos que já tinham se fundiram novamente, dando luz a Pelória. Ao total foram 12 servidores unidos em um só. E um desses servidores originais era Nova, o segundo servidor mais antigo do Tibia, apenas atrás de Antica. Foi fundado em 2001, e foi um dos pouquíssimos servidores que teve a presença do Papai Noel em Hookguard distribuindo presentes. Essa visita do Papai Noel ocorreu por volta de 2002 e nunca mais se repetiu. Graças a essa fusão de mundos, Dark Gladier pôde ver com seus próprios olhos laranjas, um item raríssimo em Hookguard, dado pelo bom velhinho há gerações atrás. Não foram as laranjas por si só que encantaram Gladier, mas toda a história por trás delas. As informações deveriam ser catalogadas e guardadas em algum lugar. Sua coleção estava prestes a começar. Dark Gladier, para muitos, é um obcecado por registros antigos da ilha. A partir de suas coleções de screenshots de mais de uma década, ele quer montar esse quebra-cabeça que se chama Tibia. Gladier não era só apaixonado por Hook, mas de fato obcecado.
querendo encontrar cada detalhe e cada easter egg criado por Nightmare. No seu acervo, cada screenshot conta uma história, e preenche lacunas e dúvidas de jogadores que não jogavam naquela época. A Pleasure Island, a ilha dentro de Rookguard que tinha seu acesso escondido, fotos do casamento de Bubble, a jogadora mais famosa do Tibia, com o GM Nitze, o corpo do dragão da Copper Quest que podia ser trazido para a cidade em tempos remotos. Todos esses registros estão na biblioteca de Glaldir. Cada momento, cada grande feito, cada história sendo contada no Tibia. Estava tudo lá. Mas ainda assim haviam tantas lacunas, tantas histórias faltando. Dark Glaldir sempre está atrás de mais contribuições para sua biblioteca tibiana, e nunca vai deixar de buscar mais e mais adições à sua coleção. Seu jeito meticuloso e categórico de registrar os feitos tibianos não agradou muitos dos jogadores, que foram deixados de fora dessa história. Vem essa imagem? Esse era o ranking de Rookguard em 3 de junho de 2006. Quais são os jogadores que estavam em 5º, 10º e 12º lugar? Jamais saberemos. Dark Glaldir censurou os nomes de todos os botters da tabela. Mesmo hoje, Glaldir tem um top level onde ele coloca apenas as pessoas que ele diz não usarem bot. Vejam essa comparação. São 12 nomes riscados na lista de Glaldir, inclusive tirando Liver e colocando a si mesmo em primeiro lugar. Muitos veem isso como um sinal de arrogância, outros apoiam o comportamento dele, dizendo que os botters não deveriam estar em registro nenhum. A minha opinião é a seguinte: quem tem que tomar as atitudes contra botters é a Cipsoft. Por mais que ela seja ineficiente e incompetente, é o trabalho dela separar os botters dos players justos. Eu acredito que quando o Dark Glaldir assume esse papel para ele acaba atraindo muito hate desnecessário de pessoas que foram excluídas da história por usarem bot, ou até mesmo de forma injusta, não tendo usado bot de forma alguma. E inclusive isso de censurar screenshots de anos atrás, eu sinceramente acho um pecado, porque é como se tu estivesse queimando páginas de um livro muito antigo só porque tu não gostou de algumas palavras. História é história, seja ela boa ou ruim. Todos os rockers que estão começando têm que tomar uma importante decisão: a arma que irão usar para o resto da sua jornada. Ou escolhem usar Clava, que tem como a principal representante na ilha a Mace, que é a arma mais fácil de se obter por níveis baixos, com ataque 16. Ou escolhem a espada e usam Katana, que também tem ataque 16, é um pouquinho mais difícil de se conseguir, mas tem uma defesa um pouquinho melhor também. Ou usam Machado, que é de longe a pior das 3 opções, possuindo apenas uma Hatchet que tem ataque 15, ou a menos de ataque que as suas concorrentes. Dark Glaldir, inspirado pelas skills de Python, decidiu pela terceira opção de arma. Hoje ele possui o recorde de skill de um rocker com machado, 27. Anos mais tarde da sua decisão de usar machado, aconteceu em Downport todo aquele desastre que vocês já conhecem bem. Bracetes correndo para todo lado, Jagged Sword para dar e vender, mas alguns dos players foram mais além que isso. Acharam um Ciclope nas profundezas da ilha e dele droparam um Halberd. Um desses Halberds acabou caindo na mão de Dark Glaldir. Ele diz que já usou bastante, mas que tenta resistir à tentação de ficar usando o Halberd no dia a dia, e tem usado sua famosa Hatchet com o set clássico de Rookguard. Assim como o Python, ele diz que o set de Downport tira muito da graça de Rookguard. Glaldir já questionou a Cipsoft diversas vezes quanto à legalidade dos itens na ilha, mas a posição da Cipsoft é clara. Rookguard é uma ilha legado, e o que aconteceu, aconteceu. Os itens que estão lá são permitidos e ponto final. Por mais injusto que isso seja com os novos jogadores. Assim como eu, Dark Glaldir acha uma pena que tenha sido desse jeito, mas não discrimina quem faz uso dos itens, visto que nem a Cipsoft vê ilegalidade no uso deles. Como metas de curto prazo, Dark Glaldir pretende pegar nível 200 e upar a skill de club para 27, a de shield para 40 e a de fist fight para 40 também. Como objetivos permanentes, Dark Glaldir tem como missão pessoal trazer o máximo de pessoas possível para o subreddit, para fortalecer a comunidade rookguardiana, além de nunca parar de expandir sua biblioteca no Tibia. Eu particularmente sou muito grato pro Dark Glaldir por ter revisto muitas das coisas que estavam perdidas no tempo, como as screenshots da Pleasure Island, as fotos da Bubble com o Eternal Oblivion, que nem o Google possui mais. São lembranças de uma época que eu era só uma criança numa lan house, esperando minha vez na fila para poder alugar no Tibia. E todas essas memórias só vieram à tona porque um player decidiu aparecer no meu mundo e me convidar para relembrá-las. Hoje, eu vejo que tudo que eu posso fazer é deixar também uma mensagem em Pelória, para essa lenda que ainda vive em Rookguard.